Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre a Babilônia. A Babilônia, uma das cidades, se não a cidade mais renomada da antiga Mesopotâmia. Apesar de ter sido destruída há mais de 2000 anos, a Babilônia ainda permanece no nosso subconsciente, no nosso imaginário, por causa do seu papel, né? Por causa do envolvimento da Babilônia nas histórias da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a geografia da Babilônia. Vamos ver algumas construções babilônicas, principalmente vamos falar sobre a cidade, a construção da cidade, os seus muros, como estava organizada e dividida a Babilônia. O que essas construções têm para nos ensinar? Qual é o significado espiritual que essas construções podem passar para a gente? E nós vamos também falar hoje sobre a religião da Babilônia, a religião babilônica. A localização da Babilônia. Aqui nós temos um mapa que vai nos mostrar, né, novamente o que nós já vimos anteriormente: a Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates. Nesse quadrado menor, nós vemos aqui a localização da Babilônia no antigo mundo bíblico, que é o antigo Oriente Médio. A Península do Sinai, aqui estaria a terra de Israel, e aqui nós temos um quadrado pequeno que vai nos mostrar mais ou menos aonde estava localizada a Babilônia. No mapa aqui nós temos a cidade da Babilônia. Fica aqui entre o rio Tigres e entre o Eufrates, e fica mais ou menos aqui na parte central, indo para o sul da Mesopotâmia. A Babilônia foi o local da construção da Torre de Babel. Essa torre não chegou a ser construída totalmente. Era um zigurate que era a expressão do orgulho humano. Eles queriam fazer uma torre, um templo cujo topo tocasse nos céus. Queriam profanar ali o domínio divino. Era um desafio da humanidade daquela época à soberania de Deus, símbolo do orgulho que eles estavam naquele momento. Esse nome Babilônia é um mistério. Em hebraico, no livro de Gênesis, nós vemos que esse nome significa confusão. Já na linguagem semítica acadiana, que os babilônios haviam herdado dos seus antecessores, Babilônia pode significar o portão dos deuses. Realmente era uma cidade altamente idólatra. Existiam centenas de deuses nesta cidade. Eles adoravam centenas de deuses e haviam centenas de santuários espalhados por essa cidade. Uma cidade que já por volta de 3000 antes de Cristo, ela já existia, né? Existem inscrições sumerianas em tabletes cuneiformes que nos indicam que ela já existia. O primeiro auge da Babilônia veio com Hammurabi. Hammurabi, aquele que ali no século 17 a.C., por volta dos 1700 a.C., ele criou um código de leis que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Há até comparações entre o Código de Hammurabi e a lei que Deus deu a Moisés, principalmente no que diz respeito à lei de Talião. A lei de Talião do Código de Hammurabi diz olho por olho e dente por dente. Então, como há uma tradução do hebraico para o português em que essa frase também aparece construída com essas palavras,
Então, as pessoas, né, que não têm o conhecimento pleno do hebraico bíblico, elas traduzem esse texto como olho por olho, dente por dente e perdem, né, o sentido original dessa inscrição que está lá no texto do Antigo Testamento. Na verdade, se fosse realmente assim, a lei de Deus ela não teria ali nenhuma diferença dessa lei mesopotâmica, né, dessa lei babilônica, desse povo idólatra. Então, eu tenho até um texto publicado no blog rudecruz.com, você pode acessar lá se você quiser complementar essa aula. Pode fazer ali na parte superior, no topo do site, uma pesquisa, tem uma caixinha para pesquisar. Pode colocar lá, olho por olho e dente por dente. E você vai ver um novo mundo, né, se descortinar nos seus olhos. Você vai poder entender a partir do original, daquilo que Moisés escreveu lá no texto original, nos rolos da Torá. Você vai entender o que significa olho por olho e dente por dente na verdadeira visão, que é a visão do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Digo isso porque a Babilônia ela é símbolo da falsidade, ela é símbolo da falsa religião. E essa falsa religião, esse falso espírito, ele vem dominando o mundo, né, desde essa época da Torre de Babel. E até o final dos tempos, lá no Apocalipse, a gente vê o ressurgimento de uma religião falsa que também é chamada de Babilônia. Então, essa falsa religião, ela vai contaminar as nações, né? Todos vão acabar de uma forma ou de outra seguindo essas falsas orientações da Babilônia, a não ser, é claro, aqueles que estiverem firmados no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus. E é por isso que Babilônia, em hebraico, quer dizer confusão, porque ela está aí para confundir. É um falso sistema religioso, né, disfarçado com algumas bondades, mas que ao decorrer desse curso nós vamos poder interpretar melhor a Bíblia, nós vamos conhecer fatos históricos importantes e os nossos olhos vão se abrindo cada vez mais para as mensagens do nosso Deus. Então, depois de Hammurabi, a Babilônia ela veio sofrendo degradações, ela foi se enfraquecendo até que os assírios conquistam os babilônios e unem todo esse reino, e ali começa o Império Assírio, que vai durar aproximadamente 700 anos. Nós já falamos sobre isso numa aula anterior. Então, meus queridos, lá por volta de 600 a.C., a Babilônia ela vai ressurgir, ela vai se fortalecer e Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, é quem vai liderar esse crescimento da Babilônia. E com Nabucodonosor, a Babilônia ela chega ao seu ápice. E é com Nabucodonosor que várias histórias que estão nos livros bíblicos, de Daniel, por exemplo, vão ocorrer. Aqui nós temos uma imagem falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor e que por isso foram parar na fornalha de fogo ardente. Temos essa imagem também aqui mais à esquerda, que nos dão uma visão muito boa, uma ilustração muito boa de como seria a cidade da Babilônia, a cidade que Heródoto, o historiador grego, entrou e pôde relatar, né, colocou ali nos seus escritos sobre os jardins suspensos da Babilônia, uma aí das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a Babilônia, por volta de 300 a.C., ela foi conquistada pelos gregos. A Babilônia ela caiu para os persas, lembrando das aulas passadas. Os persas dominaram o reino babilônio. Ali a gente vê isso no livro de Daniel, né, com Belsazar. E logo depois os gregos é quem conquistam o reino babilônico, com Alexandre o Grande. Só que em 323 a.C., Alexandre falece.
Depois desses gregos, né, o outro grande reino que vai dominar a região são os romanos. Só que na época dos romanos, a Babilônia já era um deserto, aquela cidade magnífica, né, que existem aí várias pinturas, várias tentativas, né, de reconstituição de como seria a glória que a Babilônia foi. Isso já não existia mais. Ela já não passava mais de um montão de escombros, né? E aqui nós temos uma foto, né, atual da Babilônia, da região da Babilônia. Essa foto foi tirada de um dos palácios de verão do ditador iraquiano na época, né, Saddam Hussein, e mostra aqui as ruínas da Babilônia. A gente vê que é um montão de escombros, nada mais aqui lembra a glória, né, que essa cidade já teve. Se repare que não há árvores que podem produzir madeira para construção, como nós dissemos nas aulas passadas. Há apenas essas tamareiras que não têm força, não têm resistência suficiente para ser usado em construções. Também é possível ver que no solo da região há muito barro, então essa região com muito barro, muito propício a se fazer os tijolos de barro que as escrituras nos falam. Então, isso aqui é uma prova, né, de que a Bíblia ela está correta nas suas afirmações. Quando ela diz lá que na Torre de Babel eles pegaram esse barro para poder fazer os tijolos e construir essa torre. A forma da cidade da Babilônia ela é muito peculiar, né? Ela é delineada pelo rio Eufrates. Então nós temos essa ilustração que nos dá uma ideia de como o rio Eufrates estava envolvido na construção da Babilônia. O rio Eufrates dividia a Babilônia em duas partes. Uma parte ficava a leste do rio Eufrates, a parte oriental, e a outra parte ficava a oeste, a parte ocidental. Então veja que a parte oriental ela era maior do que a parte ocidental. E essa parte oriental ela também era mais antiga, então era chamada de Cidade Velha, enquanto que essa parte ocidental era chamada de Cidade Nova. O rio Eufrates corria entre essas duas partes e ele corria sempre do norte para o sul. Ele também alimentava os canais que iam levar a água para regar aí as plantações da cidade. Então a gente vê aqui, ó, nessa ilustração, ó, canais, né? Aqui tem um canal e esses canais eles levavam essa água para os locais de agricultura. O palácio do rei ele ficava na parte oriental e na parte norte da cidade. Então veja bem aqui, ó, que aqui está o Palácio Real. Eu estou passando aqui com o cursor do mouse em cima, fazendo círculos, para que você possa localizar o Palácio Real, que ficava aqui na parte norte e na parte oriental da cidade. Isso tem um significado, né? Porque o rei colocava os seus palácios, geralmente, nessa parte oriental e norte da cidade. Isso tem, né, um significado importante para a compreensão das escrituras. Primeiro porque o rio ele fluía, né? A sua correnteza vinha do norte para o sul. Então, como a Babilônia ela dominou o mundo bíblico por bastante tempo e depois os assírios, que também absorveram essa cultura, dominaram também o mundo bíblico, nós falamos por 700 anos. Então isso influenciou diversos outros povos, inclusive o povo de Deus, o povo bíblico. Isso passou a fazer parte da cultura, né, de um entendimento. Nós vamos ver que o norte
ele ficou sendo conhecido como realmente o local da realeza, né? Como se fosse o local mais alto, o local de destaque era o norte, o local onde a glória, né, a majestade ficava. O norte e o oriente se tornaram sinônimos de glória, majestade e de realeza. E é com base nisso, nessa cultura, que alguns textos bíblicos foram escritos. Entendendo esse fato cultural, a gente pode também chegar a um entendimento melhor de alguns textos bíblicos. Vamos ler aqui no capítulo 14, versículo 13 de Isaías, que diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então veja que essa palavra, né, o norte, está presente nesse versículo, e agora nós somos capazes de entender melhor por que ele fala que vai se assentar aos lados do norte. Porque era o norte, né, a partir dessa cultura que se desenvolveu no mundo bíblico, que se espalhou pelo mundo bíblico, o norte representava a glória e a majestade, a realeza. Então, esse texto aqui, os estudiosos tomam como interpretações para aquela aspiração de Lúcifer, que queria despojar Deus, queria tomar o lugar dele. Então ele fala aqui que queria se assentar aos lados do norte, ou seja, ele queria tomar a mesma glória, a mesma realeza, a mesma majestade que Deus possuía. Enquanto que o sul, ele fala de humildade. Então, se o norte fala de majestade e realeza, o sul vai falar de humildade. Nós temos aqui no livro de Josué, no capítulo 18, versículo 5, que diz: E dividi-la-ão em 7 partes, Judá no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. Então foi dado a José, aqui na divisão, né, das tribos de Israel, dos territórios, aqui com Efraim e Manassés, na verdade foram os filhos de José, quem dão nome a esses territórios do norte. Então foi dado a José uma honra, né, maior, porque o seu território ficava ao norte, enquanto que Judá foi dado uma parte que falava mais da humildade, né, do sul. Era descer, o sul é mais para baixo no mapa, então fala de descida. O próprio Rio Jordão aqui, ele é mais alto no norte e ele vem descendo para o sul, não? Então é aquele que desce. Então a gente vê ali na passagem de Naamã que Eliseu manda com que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, que é aquele que desce, que vai para o sul. Então fala de uma humilhação. E Deus fala que ele exalta a todo aquele que se humilha, né? Então vê que Judá, né, o leãozinho, ele se humilhou, né? Estava mais ao sul. E foi nessa humildade que Deus escolheu para pôr o nome dele nessa tribo e para construir o templo dele lá em Jerusalém. É algo que faz um contraponto a essa religião falsa, a religião babilônica. Assim como em Isaías 14:13 fala do monte da congregação, me assentarei aos lados do norte, falando dessa exaltação, porque no norte ficava a majestade. Então Judá, ficando no sul, fala dessa humildade. E isso é ligado com Jesus, porque ele, sendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Veio da tribo de Judá. Ele se fez semelhante aos homens.
e, achado em forma de homem, se humilhou até a morte e a morte de cruz. Porquanto Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, diante de Jesus. Traz para a gente compreender esses termos e essas formas de construção, as escolhas, até o local do palácio onde ficava, vai trazer para a gente esse tipo de ilustração. Outro contraponto que a gente pode ver nesse reino babilônico, que a Bíblia ela traz a verdade, ela restabelece a verdade, é o caso dos sacerdotes. Como nós vimos na aula anterior, os sacerdotes da Mesopotâmia eram aqueles que possuíam muitas terras. Para alguém ser sacerdote, ali naqueles zigurates, ele tinha que possuir terra. Então, quem controlava a terra, controlava o povo, porque controlava a agricultura, a parte central da alimentação daqueles povos. Então, quem controlava a terra, controlava a sociedade, e o status quo dele na sociedade era elevado. Então, ele conseguia ali atingir o status de sacerdote. Então, os sacerdotes eram grandes latifundiários. Deus ele estabelece para os sacerdotes dele, os levitas, algo totalmente ao contrário, porque o sacerdote tem que vir de Deus e não do poder humano. Então ele diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1, que os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Então você vê que o sacerdote levita, ele não podia possuir terra. Essa era a verdade. Esse era o ideal de Deus. Então você vê que Deus ele vem restabelecendo a verdade dessa falsa religião que falava que o sacerdote tinha que ser rico, que o sacerdote tinha que ser poderoso na terra. E Deus proíbe o sacerdote dele, os levitas, de possuírem terra. A herança deles seria o Senhor. Então, essa é o restabelecimento da verdade contra essa falsa religião babilônica. Nós temos aqui nessa ilustração o portão de Estar, que ficava nas muralhas, no muro da Babilônia. A gente vê aqui nessa ilustração que eles colocavam um tipo de pedra azul, que era lápis lazuli, para revestir esses muros e também revestir o topo dos zigurates, que está aqui representado. Então, esse céu aqui era geralmente azul o ano todo, porque a Mesopotâmia tem um índice de chuva muito pequeno, então na Babilônia é a mesma coisa. Então, quem olhasse o azul do céu e o azul desse topo, que era o santuário onde o sacerdote subia para poder fazer ali o seu ritual enquanto o povo observava lá embaixo. Então, esses muros aqui da Babilônia, eles são de uma dimensão impressionante. Esses muros foram feitos também para a defesa da cidade e eles tinham 26 metros de largura, feito daqueles tijolos de barro. Além disso, a cada 20 metros tinha uma torre dessa aqui, aqui no cantinho direito. Tinha uma torre dessa, essas torres aqui, aqui nós podemos ver aqui em cima da torre um soldado. E ele poderia utilizar da lança dele, jogar a lança, e poderia também usar arco e flecha para defender essa cidade da Babilônia. Então, de acordo com Heródoto, um historiador grego que entrou na Babilônia, e ele foi uma testemunha ocular da grandeza dessa cidade, ele disse nos seus escritos que era possível uma carruagem com 4 cavalos
andar em cima dessas muralhas aqui no topo, onde está esse soldado aqui, porque ela tinha 26 metros de largura. E era possível até mesmo que essa carruagem fizesse uma curva no formato de um U, da letra U, né? Fazer uma curva bem fechada e voltasse na direção que ela estava indo, na direção oposta, para você ver a largura, a dimensão, né, que eram essas muralhas. Esses muros também eram decorados. Eles tinham esse tipo de decoração que nós estamos vendo aqui na tela, nessa nossa ilustração. Aqui nós vemos alguns leões caminhando, né, e aqui algumas flores decorando esse caminho. É um caminho que essas decorações, né, ficavam ao longo do caminho processional da antiga Babilônia. Eles faziam a procissão. Eles pegavam esses deuses deles, né, essas estátuas, os ídolos, e tinha ali um certo caminho que eles faziam carregando as suas imagens, fazendo ali o seu rito religioso. E isso foi incorporado em algumas religiões. Nós vemos que até mesmo religiões grandes aqui no Brasil, que adoram imagens e que praticam essa procissão religiosa, pegando as suas imagens e andando pelas ruas, né, fazendo esse ritual religioso. Isso não é estranho ao Brasil. E a gente vê da onde é que vem isso. Esse ritual de procissão, de pegar uma imagem, de botar nos ombros, nas costas e carregar rua afora, e executando algumas rezas, cantando algumas canções religiosas, isso tem a sua origem lá na antiguidade. Isso é coisa da Babilônia. Então, estudar essas civilizações são importantes para a gente poder entender de onde vêm algumas coisas que às vezes se pratica e que nem se sabe de onde surgiu isso. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente chegar naquele mapa da cidade. Aqui, voltei o mapa da cidade. Então aqui, ó, nós vemos que nós temos o portão de Estar, essa deusa babilônia que nós já falamos, né, nas aulas passadas. Aqui nós temos o palácio, aqui tem uma fortaleza, aqui nós temos o zigurate, aqui nós temos o templo de Marduk, o deus-chefe da Babilônia. Então ele era o chefe dos deuses, né? O deus mais importante da Babilônia. Nós temos aqui o templo de Estar. Aqui, acima do rio Eufrates, nós temos uma ponte que ligava a cidade velha com a cidade nova. Então, existia um ritual do Ano Novo, né, na Babilônia, em que aqui fora ficava um santuário para esse festival. Então eles pegavam os seus ídolos e passavam aqui, ó, no caminho processional, onde era realizada essa procissão. Então pegava-se aqui desse templo externo, ficava do lado de fora da cidade, eles entravam aqui pelo portão de Estar, vinham aqui pelo caminho processional e daqui eles já viam o palácio, a grandeza do palácio de Nabucodonosor. Eles vinham aqueles jardins suspensos da Babilônia e depois passavam pelo zigurate, um zigurate muito grande, passavam pelo templo de Marduk. Depois eles vinham aqui rodeando o templo de Marduk e pegavam a ponte e passavam para o outro lado, para a cidade nova. Então era feita essa procissão nesse ritual de Ano Novo babilônico. Outra coisa que vale destacar nesse mapa da cidade da Babilônia são os portões. Então nós temos aqui 9 portões. Cada portão desse era dedicado a um deus babilônico. Nós vemos aqui, ó, a rua Marduk, o portão de Marduk. Aqui temos o portão de Zababa,
esses portões, cada um recebia o nome de um deus babilônico. Então, as pessoas que adoravam esses deuses, eles buscavam passar pelos portões dos seus deuses. Se a pessoa adorava o deus da fertilidade, como Estar, às vezes ela assumia essa figura de deusa da fertilidade, então ele procurava passar pelo portão da deusa da fertilidade. Assim eles serviam aos seus deuses, esperando receber algum benefício dessas entidades idólatras. Esse tipo de associação, ele acaba por marcar o subconsciente humano, porque Deus sabe que o ser humano ele precisa da simbologia. O ser humano em si, o homem natural, ele trabalha, com os símbolos e ele acaba associando esses símbolos no seu subconsciente. Então, quando Deus estabelece Jerusalém como a cidade que ele escolheu para que fosse feito ali o seu templo, ele também vai buscar resgatar essa simbologia que a Babilônia havia dedicado a esses deuses estranhos, que não eram deuses. Isso porque o povo de Deus ficou de 50 a 70 anos na Babilônia, exposto a essa idolatria e essas simbologias que poderiam marcar o subconsciente de muitos deles. Então, quando o povo voltou de lá, na época de Neemias, eles conseguiram sair desse exílio, Deus os resgatou de volta para Jerusalém. A cidade, o templo e os muros da cidade foram reconstruídos. E nesses muros também haviam portões. Mas essas portas da cidade de Jerusalém, diferentemente da Babilônia, elas não foram dedicadas a deuses estranhos, não foram dedicados à idolatria. É interessante a gente estudar esse contraponto que Deus faz a essa cidade idólatra da Babilônia, porque vai trazer para a gente simbologias também muito edificantes para a nossa vida espiritual. Jerusalém, ela tem uma simbologia da nossa terra prometida. Nós vemos ali no livro do Apocalipse que a nova Jerusalém, ela desce do céu adornada como uma noiva. Então a Jerusalém para a gente, nós que somos cristãos, ela fala de uma redenção, A Jerusalém e os portões, elas têm um significado espiritual para nós. Então vale a pena a gente destacar alguns portões que existiam na cidade de Jerusalém no tempo de Neemias. Porque ali, no livro de Neemias, no capítulo 3, a gente vê a reedificação dos muros da cidade e dos portões da cidade de Jerusalém. E o primeiro portão que é citado é o portão das ovelhas. Nós temos aqui, nessa ilustração, nesse desenho, aqui está o formato da cidade velha de Jerusalém, no tempo de Neemias. Então, o primeiro portão ali em Neemias, capítulo 3, versículo 1, é o portão das ovelhas. E o portão das ovelhas é algo que tem um significado especial para nós que cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque a porta das ovelhas era por onde as ovelhas, os cordeiros, eram levados para o sacrifício. Então, no templo em Jerusalém, era feito o sacrifício com esses animais. E esse portão, essa porta, a porta das ovelhas, era por onde esses animais entravam para serem sacrificados no serviço do templo. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, deixa bem claro que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo se inicia na nossa vida, na nossa fé, com o sacrifício do Cordeiro. Então tudo se inicia na porta das ovelhas.
porque Jesus também disse que Ele é a porta, Ele é o bom pastor, né? Então tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, a porta das ovelhas, que está ali nos muros da cidade de Jerusalém. A próxima porta, né, que vale a pena a gente estudar, conhecer, é a porta dos peixes. Está aqui no capítulo 3, versículo 3, a porta dos peixes. Ela fala de evangelismo. Após a gente conhecer o Cordeiro de Deus, a gente também vai entrar no chamado que esse Cordeiro nos fez para levar o Evangelho a toda criatura. Os peixes falam de homens que precisam ser pescados para o Senhor. Foi assim que ele disse para Pedro, ali naquele episódio da pesca milagrosa, da pesca maravilhosa, quando Pedro ficou aterrorizado de ver aquela quantidade enorme de peixes que veio na sua rede, que ameaçava afundar até o seu barco. E Jesus disse para ele que o faria pescador de homens. A quarta porta, que nos vale a pena também falar aqui, é a porta antiga. Capítulo 3, versículo 6 de Neemias. A porta antiga, ela vai nos falar de um caminho antigo. Esse caminho é bem descrito no capítulo 6, versículo 16 de Jeremias, que diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é caminho bom, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Então, há muitas inovações hoje em dia, né? O Evangelho está cada vez mais aceitando inovações que não vêm de Deus. Nós sabemos que tem muita coisa que está penetrando no Evangelho que não deveria. Existem religiões cristãs que estão aceitando, por exemplo, o divórcio de forma indiscriminada. Há inovações nas relações, né? As pessoas não estão mais casando, estão apenas se ajuntando, e aí, quando não dá certo, se separam sem nenhum constrangimento. Então, meus queridos, esses não são os caminhos antigos, não são os caminhos em que a lei de Deus e o Evangelho foram baseados. Então é preciso que a gente retorne a esse caminho antigo, que a gente ande nas veredas antigas. A gente vê que a vereda, ela é o quê? Ela é um caminho no meio da vegetação. Então, de um lado tem vegetação, do outro também tem vegetação, de forma que você não tem condições de se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A sua única opção é seguir em frente em caminhos retos. Esses caminhos eram caminhos que as ovelhas faziam. Então, quando Deus está falando sobre veredas antigas, veredas eram um caminho que as ovelhas faziam com o seu pastor. Quando o pastor na terra de Israel buscava locais para poder as suas ovelhas pastarem, então, devido ao terreno em algumas regiões, como nós vimos já, ser semiárido, então ele tem que movimentar suas ovelhas de um lado para o outro em busca de pastagens. E muitas vezes ele passava no meio de plantações para chegar a um vale onde ele encontraria um local onde as suas ovelhas pudessem comer as gramíneas. Então as veredas eram caminhos no meio dessa vegetação, dessas plantações, e eram caminhos retos, né, que não tinha como se desviar de um lado ou para o outro. Então, quando Deus fala isso, andai pelas veredas antigas, ele está te tratando como ovelha dele. E ele está dizendo que ele é o seu pastor, que você deve obedecer andando pelas essas veredas, né, caminhos de verdade. Outra porta que vale a pena a gente
citar aqui é a porta do vale, capítulo 3, versículo 13. A porta do vale, ela é muito significativa por causa da própria geografia de Israel e de Jerusalém. A geografia de Jerusalém também, ela é composta de vales e montanhas. Então, se montanhas falam de lugares altos, né, de quando tudo está bem, de quando você realmente está num tempo de felicidade, que tudo dá certo, os vales, que são lugares baixos, falam de situações de adversidade. Então, muitas vezes, nós passamos por esses vales, passamos por situações difíceis na nossa vida. Mas há um texto bíblico, né, de Davi, que é muito interessante a gente ler aqui, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então esse salmo, né, o Salmo 23, ele ilustra muito bem que a gente tem que confiar em Deus, depositar a nossa confiança nele quando nós estivermos passando por esse vale, né, que está ilustrado aqui na porta do vale, aqui nos muros de Jerusalém. Logo depois vem a porta do monturo. Era uma porta que era utilizada, estou passando aqui, ó, o mouse aqui em cima da porta do monturo. E vou até passar aqui mais um slide para a gente poder entender essa porta do monturo, que era uma porta utilizada para a limpeza da cidade. Era por onde o lixo era jogado fora. Era jogado logo aqui abaixo. Ó. Aqui nós temos o Vale de Inom. Estou aqui circundando aqui a região do Vale de Inom. Então, o lixo era jogado nesse vale. E essa porta do monturo, ela é uma simbologia, né, para a gente, que é necessário a gente fazer essa limpeza, né, em nós mesmos e jogar para fora essa sujeira que simboliza as obras da carne. Então, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, homicídio, tudo isso era o que os moradores e os governantes da Babilônia faziam. Se a gente pega a história da Babilônia, da Assíria também com Nínive, a gente vê a maldade que existia nessas cidades, né? A prostituição que existia, as religiões, né? Essa de estar era pior, era altamente imoral, as sacerdotisas, os sacerdotes, né? Afeminados, como nós já citamos numa aula anterior. Então Deus está tomando aqui a cidade de Jerusalém com esses portões, mostrando que nós temos que fazer diferença. Nós temos que procurar santificação. Então os apóstolos falam conosco, né? O próprio Jesus, ele fala sobre isso no capítulo 9 de Marcos, versículo 43, 44, sobre essas coisas, né, que causam escândalo. Né? Então ele disse que se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, meus queridos, aqui esse vale de Inom era jogado esse lixo e eles botavam fogo. E como esse lixo ele tinha material orgânico, também as moscas pousavam. Então esses ovos das moscas, né, e outros insetos eclodiam e se formavam essas larvas, esses bichos, né? Então Jesus, ele foi inspirado a usar essas palavras com base nesse vale de Inom, né, onde acontecia que esse fogo ficava constantemente, era um fogo que não se apagava,
e existiam essas larvas, esses bichos que são característicos de lixões, né? De locais onde se joga esse lixo com material orgânico. Hoje nós sabemos até que o gás metano se forma, né? E que pode até mesmo causar aí pequenas explosões nesses lixões. Então, Jesus utiliza desse vale, desse local onde era jogado esse lixo da cidade de Jerusalém, para ilustrar algo semelhante que acontece aí nas regiões do inferno, né? São regiões desconhecidas para nós, mas que foi bem ilustrado ali pelo nosso mestre, e é interessante a gente conhecer, saber que esse vale de Hinom, que é acessado aqui pela porta do monturo aqui de Jerusalém, era um local onde acontecia esse fato. Outra porta que a gente vale a pena citar é a Porta da Fonte. A Porta da Fonte, ela ficava próximo ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. E ali no capítulo 4, versículo 14, Jesus disse que aquele que crê nele, fala, aquele que crê em mim, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então essa porta da fonte, ela vem nos ilustrar esse fato de que se nós crermos em Jesus, se nós aceitarmos que Ele reine em nossa vida, em nós mesmos se fará essa fonte, porque Ele vai estar em nós. Então a fonte de água, que é o próprio Jesus, estará conosco, fazendo com que nós também nos tornemos em fonte de água que jorra para a vida eterna. Então nós teremos capacidade aí de oferecer dessa água para outras pessoas que estão necessitadas. Há tanta gente com essa sede, como a samaritana, né? Aqui no capítulo 4, Jesus fala com a samaritana, a mulher samaritana. E ela tinha essa sede que ela nem mesmo sabia. Ela mesmo desconhecia essa sede. Tanto que ela havia tido, né, tantos maridos. Então ela foi de homem em homem, né, buscando ali saciar essa sede, mas que não era suficiente, porque não era de um homem que ela estava necessitando. Ela necessitava mesmo era de beber da água da vida que somente Jesus tem para nos oferecer. E do momento em que ela encontra com Jesus e bebe dessa água, aí uma transformação genuína acontece nela, e de forma a contaminar até mesmo, né, no bom sentido, a aldeia que ela vivia. E as pessoas ali creram em Cristo, e ali foi grande a salvação que aconteceu naquele lugar. Então é uma porta, né, que tem uma grande aplicação, uma grande ilustração para os nossos dias. Outra porta, né, seria a porta dos cavalos. Está aqui no capítulo 3, versículo 28. Ficava mais próximo ao templo. Então a porta dos cavalos, esse portão, era próximo dos estábulos do rei. A saída para os cavalos para a guerra se dava por esse portão, a porta dos cavalos. Então, o cavalo ele é símbolo de guerra e também é símbolo de julgamento. A gente vê ali em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, João diz que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então aqui é julgamento e justiça. Então essa porta fala do julgamento. Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então isso é algo que nós devemos ficar atentos. Uma outra porta, né, a próxima, é a porta oriental. Essa porta, eu botei até aqui uma ilustração para ela, é o portão dourado, né? Também chamada de porta da misericórdia.
Essa porta, ela tem uma história, né? Ela foi fechada pelos muçulmanos no ano de 810, foi reaberta em 1102 pelos cruzados. Os cruzados, né, principalmente os ingleses, que eles queriam ali tirar da mão dos muçulmanos a cidade de Jerusalém, porque nessa época os muçulmanos é que estavam dominando aquela região. Então, ele foi retirado da mão dos muçulmanos e esse portão foi reaberto em 1102. E depois, quando Saladin reconquistou a cidade de Jerusalém, né, aquele filme Cruzados, ele traz essa história, né, desse conflito entre os cruzados e os muçulmanos. Então, Saladin, general muçulmano, ele reconquistou a cidade de Jerusalém em 1187 e ele mandou fechar novamente esse portão. Então nós temos aqui essa foto e a gente vê aqui que o portão foi fechado com tijolos, né? Aqui não há mais essa passagem. E aqui na frente foi feito um cemitério, inclusive. Porque eles acreditam, né, que o Messias, quando ele viesse, ele entraria por essa porta. Então, para que o Messias, né, não conseguisse vir, eles fecharam essa porta, imaginando que isso impediria que o Messias, né, que o Salvador, conseguisse entrar nessa cidade. E também fizeram um cemitério na frente, porque como o Messias ele é judeu, né, deveria vir dos judeus, e ali por causa da lei cerimonial, ele não passaria por ali por causa do cemitério, né, porque a lei cerimonial ela impede que o judeu venha se contaminar. Então há uma profecia, né, sobre o fechamento desse muro, que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, do versículo 1 ao 3, que diz: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Então é a porta oriental, a qual estava fechada. Então ele aqui, Ezequiel, já está vendo, né? Porque na época de Ezequiel essa porta estava aberta. Mas aqui ele já estava profetizando, né, que essa porta estaria fechada. Continuando a leitura. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então aqui já é uma profecia sobre Jesus, que continua no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então a gente vê aqui uma foto do Monte das Oliveiras, né? O local que está profetizado, né, que Jesus virá e colocará os seus pés nesse monte, do lado oriental, para a porta oriental, aquela porta que a gente viu. E ele vai, na sua vinda, entrar na cidade por esse portão. Essa é a profecia. E os muçulmanos, né, conhecendo a profecia, mandaram fechar o portão. Mas a gente sabe, né, que isso não será capaz de deter aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, voltando aqui, né, para mais uma porta,
é a porta da inspeção. Então nós temos aqui no capítulo 3:31 o portão da inspeção. O portão da inspeção era onde o rei Davi se encontrava com as suas tropas para os examinar, para inspecionar as suas tropas, para ver se eles estavam prontos para o combate. Então, essa porta, né, da inspeção, ela fala de exame, de examinar. E um dos princípios bíblicos é o autoexame. Então, o texto bíblico, né, ela nos aconselha a nós nos examinarmos. O próprio texto diz, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é necessário na nossa vida uma reflexão, a gente poder entender em quais, né, itens, né, em que nós estamos errando nas nossas vidas. Então é necessário tirar um tempo para refletir, né, sobre essas coisas e ver o que pode ser feito para resolver os problemas. Muitas vezes nós empurramos, né, entre aspas, o problema com a barriga. Nós vamos empurrando, empurrando e chega um momento que não dá mais. Então é necessário a gente fazer uma reflexão dos nossos problemas, dos nossos erros. Muitas vezes é preciso a gente reconhecer nossos erros. É necessário a gente até se humilhar muitas vezes para que nós sejamos exaltados pelas mãos do próprio Senhor. Então a porta da inspeção, né, do autoexame, ela é importante a gente conhecer para que a gente possa ter essa simbologia e aplicar esse autoexame na nossa vida. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a religião, né, da Babilônia. Eu vou só adiantar aqui um pouquinho esses slides. Então, nós já falamos do Código de Hammurabi, nós sabemos que Marduk era o deus-chefe, né, da Mesopotâmia, era o deus mais importante deles. E nós temos também a Enuma Elis. A Enuma Elis é um mito babilônico que fala sobre a criação do mundo. Qual é a importância da gente conhecer isso? A importância se dá no paralelismo que existe entre esse conto babilônico sobre a criação e entre o Gênesis. Então a gente vê, lendo a Enuma Elis, que há um paralelismo, né? Algumas coisas são parecidas, né? Algumas palavras, algumas sentenças com o relato da criação no Gênesis. Então há muitas pessoas, né, que tentam refutar as descobertas científicas, né, sobre o início, né, do universo com o Gênesis. É claro, é possível, né? A Bíblia ela tem muita coisa, principalmente se você usar o Gênesis em hebraico. Você vai descobrir muita coisa, fica muito mais claro o texto em hebraico. Mas o texto do Gênesis em si, a princípio, ele não foi desenvolvido, narrado para refutar essas teorias científicas que há hoje. O Gênesis ele foi escrito na mesma época em que esse conto babilônico, a Enuma Elish, estava no subconsciente da maioria da população que vivia naquele tempo, no mundo antigo, né, na época da Babilônia. Então a Babilônia, né, ela iniciou em 3000 a.C., depois ela caiu para os assírios, mas os assírios levaram essa cultura babilônica e esse conto do início do mundo para o mundo bíblico inteiro. Então até no Egito, onde o povo de Israel estava, certamente eles ouviam, né, esses contos, né, esses mitos, e Deus teve a preocupação em restabelecer a verdade para o seu povo, para que o seu povo não fosse enganado por esses contos desses deuses idólatras, dessas divindades babilônicas. Então diz aí numa Elish, né, que Marduk e Tiamat, né, então, tem aqui a figura, né, de Marduk e de Tiamat, através de uma batalha entre eles e outros deuses que por eles foram criados,
Através dessas batalhas cósmicas é que surgiram os elementos, né, que vão dar origem ao mundo. Então a Enuma Elish, ela inicia falando, né, que no princípio só existia água, né? Era água doce e água salgada. E isso tudo flutuava no meio de um abismo, né? No meio de um caos. Então a gente pega lá no Gênesis, que fala que no princípio, né, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Então a gente vê que algumas palavras, né, algumas sentenças, elas são quase que paralelas. Porém, o mito babilônico, né, da Enuma Elish, ela distorce, né, a história da criação. Então é uma história, né, falsa, né? Como sempre, a Babilônia representa a falsa religião. Então, se você quiser depois pegar e pesquisar mais sobre a Enuma Elish, você vai ver que ela tem paralelismos com Gênesis, porém Deus ele restabelece a verdade com o Gênesis e ele mostra que não houve nenhuma batalha cósmica para que os elementos fossem criados. Pelo contrário, tudo é criado pela palavra de Deus. Ele manda e logo as coisas venham a existir. Por isso que o texto fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então tudo obedece ao seu comando. Então é um texto, né, que refuta esse conto babilônico, porque esse conto babilônico era o pensamento comum, né, das pessoas naquele tempo. Então Deus, com o Gênesis, né, ele dá essa revelação ali para Moisés, para que Moisés pudesse escrever. E ele escreve o livro do Gênesis, restabelecendo a verdade da criação. Então eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar aí no nosso curso. Gostaria de te agradecer por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima aula.